Olá pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando em mais uma transmissão da Rádio Girassol. Hoje aqui um papo muito esperado, muitas pessoas estavam pedindo por esse papo e conseguimos alinhar as nossas agendas todas para que enfim o nosso papo tão esperado aconteça. Eu vou então logo falando para vocês que o nosso papo de hoje conta com a presença de duas pessoas ilustres. Duas pessoas que vocês já conhecem, eu tenho certeza, mas se ainda não a conhecem, eu vou pedir para que vocês se apresentem, então, tá bom? Convidado homem, eu vou pedir para começar com a dama. Com certeza. Ó, vocês já ouviram a voz dele, hein? Então, Jaque, seja bem-vinda ao Grupo Girassol. Muito obrigado por ter aceitado, né, esse papo aqui com a gente. E que bom você poder dividir um pouco desse conhecimento que você tem aqui conosco. Oi, pessoal. Oi, Igor. Oi, Dr. Giovanni. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui presente fazendo essa parceria tão importante, que é um assunto muito procurado e muito importante para quem gosta de animais e gosta de plantas. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece e vamos falar bastante coisa interessante hoje, hein? Giovanni, bem-vindo mais uma vez aqui. Você já é um parceiro aí de muito tempo e que bom poder contar com você mais uma vez aqui. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Jaqueline, pela presença hoje, tá? É um assunto muito importante, né, Igor? Um assunto que bastante gente tem dúvidas sobre isso, relacionado a plantas e os animais. Então, é muito importante nós tirarmos essa dúvida do pessoal. Então, agradeço o convite também. Que bom, que bom. Então, pessoal, como a Jaque e o Giovanni já disseram, hoje o nosso assunto vai ser sobre plantas e pets. Se você tem um pet na sua casa, com certeza em algum momento aí dessa rotina do dia a dia, você já deve ter percebido que ele às vezes foi lá, mexeu na planta, cutucou a planta, comeu a planta. Então, a gente vai falar sobre essas questões aí, né? O que é planta tóxica, o que não é, o que o pet pode fazer e acontecer alguma coisa com ele ou não, de repente ele ficar intoxicado. Vamos entender tudo isso que acontece, certo? Vamos lá então. Ô Giovanni, eu queria que você falasse primeiramente lá sobre a Leal, se é comum. Você sempre recebe lá pacientes com essa questão de ter comido alguma coisa, não necessariamente planta, né? Claro. Talvez acho que os filhotes, aí você pode ensinar mais pra gente como que é essa relação do comer com os pets, né? Legal, Igor. Na verdade, é até bem comum, tá, Jaqueline, Igor, na nossa rotina clínica, a intoxicação por conta da ingestão de plantas. Então, assim, os filhotes, com certeza, porque eles são mais funções, né? Eles querem conhecer, estão conhecendo tudo e eles acabam ingerindo algumas plantas e a maioria das plantas são tóxicas, nós vamos passar aqui mais para frente, mas pode acontecer. A nossa rotina clínica lá, o bom da estrutura é que nós temos o home care. Então, quando acontece alguma emergência que o paciente tem ingerido alguma planta tóxica, a gente consegue fazer esse atendimento direto na casa do paciente, do cliente, diminuindo o tempo dessa toxicidade do veneno passar para o organismo. Então, é importante esse trabalho também, essa estrutura. Muito legal. Muito legal. Ô Giovanni, aí uma curiosidade minha. Os animais, os filhotes, como você disse, eles têm essa questão de comer coisas que são indevidas, muitas vezes, pensando não só nas plantas, né? Às vezes eles comem aí os nossos chinelos, né? As nossas coisas, eles têm uma relação. Isso é comum, é normal para os filhotes terem esse período, vamos dizer assim? Sim, é normal. É como se fosse criança, né, Igor? Uhum. Aquelas criancinhas que estão descobrindo, que estão começando a andar, e aí começa a mexer em todas as coisas. Os filhotes são a mesma coisa, eles têm muita energia para gastar. Às vezes o filhote que não brinca muito, que não tem tanto espaço, pensando aí a parte ambiental dele, ele acaba dispersando essa energia de uma outra forma. E aí comendo as coisas, mordiscando, brincando, fazendo xixi e cocô nos lugares indevidos, mas morder e comer planta, chinelo, isso aí é super normal para filhote. Muito bom. Ô Jaque, eu sei também que você tem o seu pet, né? Conta pra gente aí um pouco, que ele também é famoso, então já apresenta ele aí pra gente. Então, pessoal, eu acho que eu não citei que eu tenho um Instagram de plantas e pets, e eu divulgo bastante como cultivar essas plantas e como viver em harmonia com esses bichos. Com esses animais. Eu tenho 2 cachorros e 2 gatos. Os gatos são os mais presentes na minha página, que sempre está ali, diariamente fazendo uma arte. E é muito gostoso. E como o meu conteúdo é sobre isso, muita gente pergunta e questiona realmente sobre plantas tóxicas, que na realidade praticamente
quase todas são tóxicas. Difíceis você pontuar as que não são. E como no meu caso, que eu tenho mais folhagens, que é o mais procurado, que está mais em alta, que é o sucesso da Urban Jungle, praticamente todas as plantas são tóxicas. No meu quintal, todas são tóxicas. E aí fica difícil. Muito bem. Ô, Jaque, diz pra gente do seu Instagram, como que é? @plantas e pets, né? Para quem quiser. Isso, @plantas e pets. Quem quiser conhecer meu trabalho, eu dou bastante dicas de como cultivar as plantas, montar o seu ambiente do nada. Que legal. E, Giovanni, aproveita e deixa pra gente também o Instagram da Leal, né? Pra quem ainda não segue, qual que é? Isso, @Leal Núcleo Médico, Núcleo Veterinário. Legal. E aí o Facebook também, vou aproveitar, Por favor. @Leal Núcleo Médico Veterinário. Perfeito. Então aí, pessoal, vocês já podem seguir tanto a Jaque quanto a Clínica Leal. Tem sempre lá dicas nos 2 perfis. Certo? Então, ó, a gente recebeu aqui, a Jaque fez uma gentileza de levantar aí algumas questões que são questões bem procuradas, né, Jaque? Que são bem aí questionados sobre essa relação de plantas e pets. A gente já falou um pouco aí dessa situação dos animais comerem plantas, né? E eu queria fazer agora, Dr. Giovanni, para você, a pergunta que mandaram para a gente assim. Os animais, eles conseguem distinguir se uma planta é tóxica ou não? E se eles têm essa noção que pode, né, fazer mal se eles ingerirem a planta? Não, o Igor, eles não conseguem fazer a diferenciação de uma planta tóxica ou de uma planta não tóxica, né? Na verdade, eles fazem isso, eu vou entrar um pouquinho no porquê que eles comem. Isso a gente pensa lá no ancestral, né? Antigamente, quando os cães selvagens, os gatos selvagens, eles comiam a planta em si por conta da carga verminótica, né? Isso ajudava um pouquinho o intestino, porque a planta, as folhas, elas aumentam a motilidade intestinal, né? Fazem com que o intestino tenha uma motilidade mais rápida e assim expelia os vermes e todas as partes que fazem mal ao intestino. O que acontece é que hoje, como nós temos a parte de controle, a parte de vermifugação que a gente faz, não tem a necessidade deles fazerem isso. Só que eles pegaram isso dos antepassados dele. Então é comum, né? Pode ser por conta disso. Mas também existe a parte relacionada à nutrição. Os pacientes que não têm uma nutrição adequada, eles podem comer planta. Também relacionado vou falar agora da parte do estômago. O estômago também, que o pessoal fala, ele está com dor de estômago. Geralmente não é por conta disso, tá? Geralmente eles vomitam logo depois, porque essa planta em si causa uma irritação gástrica. Então por isso que eles vomitam. Mas é mais pensando na parte intestinal que eles fazem isso. Legal. Ô Jaque, eu acho que você deve ter lá na sua casa aquela plantinha que é uma folhagem também que dizem que gato gosta, né? Erva de gato? Erva de gato. Não, eu não. Essa não? Eu não tenho, mas eu tenho, por exemplo, eu sempre planto alguma graminha para que ele possa consumir. E é fácil, qualquer uma pessoa pode fazer. Você pode cultivar milho de pipoca, alpiste, esqueci o nome, trigo, que os gatos conseguem sair um pouco da visão das plantas que não podem e consumir somente aquelas ali que são próprias para ele. Que interessante. E também você pode comprar nos gardens da cidade graminha específica para eles. Que interessante. Olha só, então essas dicas que você deu são plantas que os gatos também apreciam, né? Eles gostam de... É própria para eles, assim, você planta somente para eles comerem ali, que não vai fazer mal nenhum. Olha Se só. seu gatinho tem um interesse, está sempre buscando alguma coisa e você fica sempre assustado, ele vai comer minha planta tóxica. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não, você não há necessidade de jogar sua plantinha fora. Você pode usar outros métodos para distrair ele, para ele consumir uma coisa que não vai fazer mal a ele. Muito bom. Olha, essa dica é bem interessante, hein? Eu não sabia que os gatos também tinham interesse. Para mim, eles gostavam só daquela, que era de gato, né? Já tá no nome da planta. Então, muito bom. Mas tem bastante. Ô, Giovanni, eu vou te fazer uma outra pergunta. Certo. Ô, Jaque, fica à vontade também, viu? Você pode perguntar aí o que você quiser. Ok. Sinta-se em casa. Tá bom, obrigada. O Dr. Giovanni ele já falou pra gente ali que é comum, né, essa rotina aí na clínica aparecer, né? Ô, doutor, eu queria saber também se
eles têm, como você disse, que não é necessariamente um alívio que eles têm quando eles vão e comem essas plantas, né? Então, na verdade, isso que a gente imagina, como as pessoas perguntam se eles têm algum alívio a esse mal-estar, é quase aí uma lenda, né? Não é necessariamente o que eles vão sentir por comer a planta, né? Ou seja, não é o resultado de comer a planta que vai trazer o alívio a eles. Isso, perfeito, Igor. É essa linha de raciocínio mesmo. Às vezes, como eu disse lá dos antepassados, podem ser por conta disso, mas às vezes aquele paciente que não tem um controle da vermifugação, que não tem a carta de vermifugação em dia, pode ter uma carga verminótica no intestino grande. E às vezes eles podem comer também exatamente para o mesmo princípio, para aumentar a motilidade e ter um alívio intestinal. Uhum. Mas a maioria das vezes, a maioria dos cães e gatos que fazem isso é buscando outras coisas, ou porque já fazem, ou estresse, ou alimentação, pode ser por conta disso, mas nada relacionado a um alívio, alguma coisa do tipo. Entendi. Isso é então bem interessante, né, doutor? Porque se caso o seu animal tem uma rotina, é interessante levá-lo até a Leal para, de repente, verificar essa questão da vacinação, né, ou da Exato. vermifugação. Pode ser uma ação importante para os tutores, né, para os proprietários. E até mesmo aqueles pacientes que fazem o controle, né, que fazem o controle da vermifugação, têm o controle, a carteirinha certinho, eles podem comer também normal, como eu disse, alguma coisa deles, que desde pequenos eles façam, que desde dos antepassados fazem, então é coisa deles que podem acontecer também. Legal. Ô, Giovanni, essa aí questão dos antepassados que você diz é muito interessante, né? Eu acho que isso é uma coisa muito presente nos animais. Sim. E uma das nossas conversas você estava até reportando aquela situação do laboratório, né? Legal. Esse é um caso legal para você contar pra gente. Falar da parte dos antepassados, porque eu digo que eles fazem muito o que os antepassados fazem. Porque, dando o exemplo de um laboratório, eu participei de algumas pesquisas em laboratório, e aqueles ratinhos que são criados em laboratórios, né? Nunca saíram, não conhecem a luz do dia, nada disso. Uma vez nós estávamos fazendo um experimento e passamos a mão num gatinho fora do laboratório e entramos lá no laboratório que estavam concentrados os ratinhos. A gente colocou a mão, os ratos saíram correndo. Olha que legal. Vocês expeliam da gente, entendeu? E deixa eu aproveitar para perguntar um negócio para você, que sempre me perguntam também. Claro. Então, essa questão do gato se alimentar com plantas não tem nada a ver referente a ajudar na eliminação de bolas de pelo. Porque muita gente tem essa ideia. É legal essa pergunta. E partindo do princípio que eu falei também, pode ser sim. Principalmente os gatos que têm pelo longo, que formam bastante bolas de pelo, ajuda, alivia, porque aumenta a motilidade do intestino. Então, aumentando a motilidade do intestino, eles conseguem expelir mais rápido essa bola de pelo, porque causa desconforto e tudo mais. Então, eles podem usar assim para bola de pelo, não só pensando em estômago, nada disso, mas para bola de pelo. Pode ser sim, tá relacionado. Legal. Ô, Giovanni, eu acho que é muito interessante essa pergunta da Jaque, porque às vezes quem não tem um gato como um pet não sabe exatamente o que é uma bola de pelo, né? Explica pra gente, pra quem não conhece, o que é a bola de pelo. Na verdade, os gatos eles são os pacientes muito limpos. Né? Se você passar a mão nele, por exemplo, um gato que não conhece a outra pessoa, passar a mão nele, acabou de passar a mão nele, já começa a se lamber. Olha. E alguns gatos, principalmente por isso que eu cito os gatos de pelo longo, eles acabam ingerindo. De tanto ele lamber, por conta da língua ser áspera, eles vão lambendo e às vezes acabam ingerindo pelo. Então eles ingerem um pouquinho agora, um pouquinho mais tarde, e aí no intestino, passa do estômago, no intestino acaba formando o que a gente fala de bola de pelo. Porque ela vai juntando. Todo pouquinho que ele vai durante um dia se junta. E isso causa um desconforto. Às vezes, dependendo do gato, se ele não tem uma motilidade legal do intestino, pode causar até uma obstrução. Então, mas a bola de pelo é essa junta de pelo que ele tem durante um dia de se limpar e acaba formando uma bola de pelo mesmo. Olha só, muito bom. Ô, Jaque, eu queria te perguntar uma coisa. As pessoas acham que assim, uma planta ela é tóxica ou ela não é tóxica. Mas eu queria que você explicasse pra gente essa questão aí que, na verdade, existem partes de algumas plantas que são tóxicas e outras que na mesma planta não será tóxica, né? Então, fala um pouco pra gente, se você puder dar alguns exemplos. É interessante isso. Então, muita gente questiona, né? E tem até medo de ter plantas em casa referente a esse assunto, porque tem pets e fica com essa preocupação. E realmente existe uma enorme variedade de plantas que você, com certeza,
nem sabe que ela é tóxica e está no seu jardim. E muitos ficam preocupados e focados somente na Comigo Ninguém Pode, que é uma Dieffenbachia. E, na realidade, não é somente ela. Tem uma enorme variedade da família Arácea, que é a da Dieffenbachia, que são tóxicas. São as jiboias, tem as costelas de Adão, que é super famosa, super em alta. Os antúrios. Quem não viu na casa da avó um pé de antúrio? O lírio da paz. Tem em todos os lugares, tem em praça. E eles todos têm a mesma substância, mesma substância tóxica. Isso. Que é característica da família Arácea, né? E, na realidade, nem toda parte da planta é. Algumas são igual o do lírio da paz, da Dieffenbachia. Realmente, toda parte da planta são tóxicas. Mas algumas não são, apenas a folha, apenas a flor. Mas eu não tenho uma relação, e não existe uma relação concreta, científica, falando certinho qual é a planta tóxica e que parte dessa planta é tóxica ou não. Então, vale lembrar que você tem que tomar cuidado com a planta em si. E não somente a uma espécie específica. Tem muitas espécies que são tóxicas. Perfeito. É legal relatar até um dado que 80% das pessoas em nível mundial que tem cão ou gato, 80% dessas pessoas têm uma planta tóxica em casa. Olha só que interessante. Então é legal passar esse dado também, porque às vezes, não, eu não tenho, Comigo Ninguém Pode, mas tem uma outra planta tóxica, entendeu? Às vezes o pessoal, como você falou, foca muito pelo nome também, né? Isso. O nome popular, porque o nome dela é Dieffenbachia, né? Isso. E fica muito neurótico referente a esse assunto. Comigo nem pode matar. Não, ela pode matar. Mas o lírio da paz também pode, a costela de Adão também pode, as jiboias também pode. Perfeito. Os antúrios, os calários que estão super em alta. Muita planta é tóxica. No meu jardim, praticamente, acho que eu já tinha falado, que são todas tóxicas, praticamente. Difícil pontuar uma que não são. Mas é possível viver com o pet. É possível. Esse é um Tanto exemplo que muito eu legal, vivo e convivo diariamente, posto todo dia praticamente meus animais e as plantas ali. Em harmonia. Fazem parte do jardim. Eu sou um fã que eu acompanho lá, eu fico vendo sempre. Eu também acompanho a Jaque. É muito legal. As plantas Muito que ela bacana. tem lá são muito bonitas. Obrigada, muito mesmo. muito obrigada. Muito mesmo. Ô, doutor, eu queria saber, assim, e se de repente algum acidente acontece e o pet ele acaba comendo uma planta dessa? O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? O legal, eu sei que é um momento assim, quando o paciente apresenta sinal clínico direto, é um pouquinho mais complicado a gente pensar. A única coisa que a gente pensa é no paciente. Mas é legal, viu ingerindo, pegar um pedacinho da planta, ou se você souber qual planta levar correndo para o médico para avisar. Né? Em casa, infelizmente, não tem o que a gente fazer. Não é como se fosse uma envenenação de sapo, lavar a boca, nada do tipo. A gente pode tirar, às vezes, a planta que tem na boca do paciente ainda, mas a primeira coisa que se fazer é pegar um pedaço da planta e levar correndo para o médico. Não tem o que a gente fazer em casa que possa ajudar nesses casos. Perfeito. E isso é muito legal, né, doutor? A gente lembrar também que graças a Deus existe a Leal, né? E a Leal tá lá 24 horas. Então, Exato. A gente sabe, como o doutor Giovanni mesmo diz, né? Acidentes imprevistos não tem hora para acontecer. Exatamente. Então, doutor, eu acho legal você ressaltar, para quem ainda não sabe, né? A Leal está lá disponível para qualquer horário, 24 horas do dia, 24 horas por dia. A Leal fica localizada atrás da rodoviária. Nós atendemos 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? E também disponibilizamos o nosso home care, né? Que é o nosso UTI móvel. E isso aí a gente diminui um tempo muito grande nessas emergências, nessas urgências e emergências do dia a dia. Então, como sempre, nosso bordão, precisou, corre para Leal ou liga que a gente vai lá correndo. Muito bom, muito bom. Ô, doutor, eu vou te fazer uma pergunta agora, já que se você tiver mais aí, fica à vontade também, tá bom? Ok. Eu queria saber assim, como você disse, às vezes em casa a gente acaba não vendo o pet comendo a planta, né? No caso aqui a nossa discussão hoje é sobre a planta, ou de repente essa pergunta vai poder ser desdobrada para outras coisas que ele possa vir a comer e a gente não viu. O que são, assim, alguns sinais que, de repente, físicos que nós podemos notar? As pessoas falam sobre vômito, existe algum sinal mesmo? Ou isso também não é exatamente controlado? Assim, a gente não consegue cravar um sinal que diz respeito a uma alimentação errada?
Existe, na verdade, Igor. Como a própria Jaqueline falou, existem partes das plantas que têm toxicidade e também esse diferente tipo de plantas, várias famílias aí, existem diferentes tipos de venenos também. Certo. Então, isso depende da quantidade que o paciente ingere e tudo mais. Nós passamos isso nós falamos 5 principais sinais clínicos que a gente costuma dizer, né? O primeiro de tudo é boca, é irritação local. Às vezes o paciente mastiga, ela libera alguma substância, principalmente as folhas das plantas, né? Libera alguma substância irritante. Então pode causar ali uma estomatite, pode causar uma irritação local na boca. Partindo disso, né, para da boca, a gente pensa no sistema digestório. Então, pode causar também o que a gente chama de cealorreia, que é o excesso de baba, o excesso de salivação. Então, ele saliva muito. Para tentar expelir. Também, às vezes por conta da irritação. Os felinos também, que eles têm as papilas gustativas um pouco mais aguçadas, né, que nós e que os cães, essa irritação acaba fazendo essa produção excessiva de salivação. Né? Outro sinal muito importante que a gente pensa é no sistema nervoso central. Então a gente pensa em convulsão, porque as principais plantas, quando muito tóxicas, elas ativam o sistema nervoso central, de forma que o paciente chega a ter convulsão, ataxia, aquele andar de bêbado que a gente fala, o paciente ele não consegue, não tem uma direção, né? Fica com, em termos técnicos, a deambulação prejudicada, fica com andar de bêbado mesmo. Né? E aí, parte mais técnica agora, afeta o sistema o cardiovascular, porque pode ter uma taquicardia, que é uma aceleração do coração, né, dos batimentos cardíacos, ou uma diminuição, dependendo da substância do veneno, pode ser também. E aí, consequentemente, tem um reflexo renal por conta dessa alteração no coração, porque eles estão muito ligados, né, em relação de pressão e tudo mais. E também parte hepática. Algumas plantas, principalmente as que ficam crônicas, o paciente come, ingere, aí uma semana começa a ter alguns sinais. Demora bastante, então, a ter sinais. Algumas sim. Algumas, dependendo se ele ingerir pouca quantidade, ele não vai ter uma reação local. Então, muitas pessoas me questionaram referente a isso. O meu pet comeu, mas nunca aconteceu nada. Pode ser que futuramente tenha um problema relacionado à ingestão daquela planta que ele nem vai ficar sabendo que foi referente a esse assunto. Perfeito, Jaqueline. Um pouco pode ser, pelo que você já falou, você já respondeu essa dúvida, né? Porque às vezes o paciente ele ingere a flor, mas é a planta que causa, o caule que causa o veneno. Então, ele comeu lá, mas não deu nada. Mas ele não comeu a parte tóxica da planta. Mas alguns pacientes que comem uma pequena quantidade, ingerem uma pequena quantidade desse veneno, dessa parte tóxica, ele pode não ter uma reação local, uma reação imediata ou um sinal clínico. Mas principalmente em questão hepática, no fígado, mais para frente isso vai destruir as células hepáticas. Então ele começa a apresentar vários sinais clínicos a partir disso. Então, até lá você nem vai lembrar da que planta. Foi referente à planta. Exatamente. Por isso que é tão importante você conhecer o seu pet e ver de cara os primeiros sintomas, como ele está reagindo, né? E também o seu local, o seu jardim. Se você tem uma planta, pesquise sobre ela, como que é. A internet tem a infinidade de fontes, né? Isso, de fontes, de informações referente a isso, que é muito importante você buscar. E também fala com a Jaque, porque ela entende muito de planta. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no direct, que eu respondo com muito prazer. É isso mesmo. Ô, Jaque, e o seu jardim já tá maior? Você disse que tava... não sei se eu posso falar isso, hein? Você tava reformando lá. Eu tava reformando a parte do quintal em si. No jardim não, tanto que minhas plantas ficaram bem sufocadas lá, exprimidas para poder o pessoal mexer. Mas elas estão bem, graças a Deus. Eu cuido muito delas. Nesse período de chuva, elas tiveram um desenvolvimento muito grande. Cresceram muito, então tá faltando espaço já. Porque quem gosta de planta não para. Você compra uma, passa um pouquinho, você compra outra. E você cultivar plantas é uma terapia. Principalmente nessa fase que você tá tendo tão difícil, que é a pandemia. Muita gente sai da realidade cultivando a planta. Você tá cheia de problemas lá em casa, ou na vida, no trabalho.
e você fica um pouquinho no seu jardim e você consegue lavar sua alma, desestressar. E isso é muito importante, está ajudando muita gente. Essa parte de começar um jardim, de cultivar uma planta. Isso é muito legal, muito né? importante. A gente ali lidar, né? Tá nessa lida com as plantas eu acho que vai um pouco ao encontro do que o Dr. Giovanni falou, né? É uma coisa aí um pouco ancestral de nós seres humanos também, né? Tá nesse contato aí com a planta. Conexão, né, com a natureza. E nada mais gostoso do mundo ter os dois, animais e as plantas. Quem não gosta de um animal e uma plantinha? Não, eu acho que é difícil os dois são... Sou suspeita a falar. Isso, então. Os dois são um acalanto para nós. É verdade. Ô, doutor, você falou sobre os animais, mas agora a pergunta que não quer calar. Que plantas você tem na sua casa? Eu tenho, comigo ninguém pode. Você tem? Mas somente essa você tem? Minha mãe, ela planta muito babosa. Babosa a aloe vera também é tóxica. Vera, tóxica também. Só que uma das coisas... Eu tenho 2 gatinhos também, né? Fora os 3 cães. Os cães eles não mexem muito, porque fica mais lá no fundo, eles não têm acesso. Agora os gatos tem que tirar o acesso mesmo, porque os gatos são mais difíceis, né? Eles são mais difíceis, então eles não têm contato, eles não chegam perto lá, porque tem muito pessoal que tem até essa dúvida, né? Chega lá pra gente essa dúvida: mas eu tenho planta, o que eu vou fazer? Os cães, geralmente, eles não pulam para pegar planta, nada disso. Uma das coisas é suspendê-las, né? Que a gente pode fazer. Mas referente aos gatos, os gatos é impossível. Pode suspender o quanto for que eles vão atrás. Se ele tem a tendência igual eu, no meu caso, eu tenho gato. Meus gatos não têm interesse em nenhuma planta. Eles ficam lá, dormem, brincam, mas eles não comem, não têm esse interesse. Agora, eu tenho um exemplo de cachorro, porque eu tenho 2 cachorros. Uma cadela que tem 3 anos, ela já não se interessa mais. Ela é totalmente dócil, totalmente quietinha. Mas eu não deixo mais ela próxima. Por quê? Porque eu tenho um filhote. Eu tenho um cachorro de 1 ano que é super elétrico, super eufórico, que se eu deixar ele próximo às minhas plantas, ele vai ter o interesse de consumir, beliscar, brincar, destruir, o que for. E é o que o Dr. Giovanni falou. Idade influencia muito no animal. Muito. Não é? E nisso, em casa, eu vejo muito, porque a personalidade dos dois é muito diferente. Né? É muito diferente. Não, mas influencia muito. Cão jovem, esses filhotes da vida, eles aprontam mesmo. Não tem como a gente sair, tirar isso deles. Até porque é uma essência deles, né? Eles estão passando por uma fase da vida. Então, eles aprontam mesmo. O que a gente tem que ficar ciente é que se nós tivermos filhotes em casa e plantas, separá-los. Separá-los. É o que a gente tem que fazer. É o que eu falo também. Que é o que você ao fez, vivo, né? Vivencio. Exato. Eu espero um dia poder voltar minhas plantas na área em que eles convivem. Mas, no momento, eu não deixo, porque realmente é perigoso. Bastante. Não é? E eu queria aproveitar e perguntar para você, Dr. Giovanni, se tem alguma fórmula, alguma coisa que você possa fazer para ele diminuir, para acalmar um pouco, para perder o interesse com as plantas. É difícil, tá? Eu falo particularidade dos meus gatos. Eu tenho um gatinho que ele é super tranquilo, ele pega planta, mas é super tranquilo. Agora, a minha gatinha, ela é muito agitada, muito agitada. E eu gosto disso nela. Então, às vezes, se a gente fizer algumas coisas com os pacientes, nós vamos perder a essência deles, né? Nós vamos perder a essência do pet. Porque eu chego em casa, ela corre, ela pula, ela vai. E chegar em casa e ver ela mais calma... Reprimir, né, o animal. A gente perde a essência daquilo que a gente viveu, né? Então, o meu conselho é que nós não façamos alguma coisa com os pets. Né? Nós não damos, por exemplo, algum calmante, o pessoal fala... Não nesse ponto que eu questionei. Eu entendi. Mas tem muita gente que chega lá, é legal falar esse ponto, porque tem muita gente que chega na clínica e fala: doutor, ele está muito agitado, não tem como eu dar um floral, por exemplo, alguma coisa do tipo? Aí a gente tem que saber o porquê ele está muito agitado. Muitas vezes acontece por conta de nervosismo, de estresse. De tédio também. Às vezes o cachorro fica preso no quintal o tempo todo, não levam ele passear, não brincam com o cachorro. Perfeito. Eu tenho uma experiência em casa com o meu Rottweiler, que é o filhote que eu te falei, que quando eu brinco, levo ele para passear e distraio, ele fica calmo. Agora, deixa ele ocioso sem fazer nada. Chega no final da tarde, ele tá super elétrico, ele quer brincar, ele fica latindo, ele quer destruir. Se ele pegar algum chinelo, ele vai destruir.
É muito legal isso você é falar muito isso. interessante. Eu percebo na vida, na prática, diariamente. E eu puxo um pouquinho para a parte da medicação, porque isso não é ausente na nossa clínica, isso é muito presente. O pessoal chega lá e fala, ele é muito agitado. Então, eu não gosto de mexer na essência dos nossos pacientes, porque isso é deles. E são fases também, né? Igual São fases, exato. Tem Fases que demoram mais. Tem animal que nunca passa, né? Exato. É verdade. Mas é muito legal, gente. Esse papo aqui, ele rendeu, hein? A gente nem percebeu, o tempo já passou. Ó, se não fosse a produção aqui, o nosso amigo Rodrigo já avisar, Olha a gente só. ia ficar conversando aqui até as 8 da noite, hein? Mas assunto tem. O assunto tem muito. né? Então eu já queria aqui já deixar pra gente combinar mais papos como esse, porque eu acho que foi muito legal, assim, acho que o pessoal vai gostar de ver. Se tiver mais dúvidas, pode mandar lá pra Jaque, no Isso. Plantas e Pets. Eu sempre abro uma caixinha de pergunta, eu vou juntando as questões para trazer aqui para nós, para debater. Vai ser Perfeito. muito interessante. E a gente consegue realmente trazer o que as pessoas estão em dúvida, não Isso é? é o mais legal, né? Isso é o mais Isso. legal. Pode então, pessoal, lá como a Jaque disse, ela vai estar sempre lá com as questões, pode falar com ela também no direct, como ela disse. Mesma coisa para Leal, né? O Dr. Giovanni já disse que tem lá o Instagram da clínica, vocês podem passar lá, Leal Núcleo Veterinário. Pode perguntar também, né, Giovanni, lá no Instagram. Exato. O Dr. Giovanni, assim como o Dr. Luiz, que também é o diretor lá da Leal, eles têm sempre vídeos, né? Tem muito material e conteúdo lá, né, Giovanni, pra gente. Bastantes informações do dia a dia, como a Jaqueline faz, a gente pega essas informações, essas questões que os proprietários têm para tentar esclarecer um pouquinho mais e ajudar no dia a dia dos clientes. Muito bom. Então, ó, pessoal, são 2 perfis muito ricos em conteúdo, muito rico em informação de verdade, informação que vocês podem confiar, que tem o canal aberto para que vocês possam falar. E assim eu vou agradecer a presença de vocês, Dr. Giovanni, Jaque, muito obrigado, viu, pela presença. Foi realmente um papo muito gostoso, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada você, Dr. Giovanni, a todo carinho. E as respostas, né? Porque muita gente está sanando essas dúvidas com você. Que legal, que é legal. muito bom ter uma visão de um profissional, porque todo mundo tem acesso a plantas, mas as informações específicas com um médico é muito importante. Pois é. Eu fico muito honrado de tirar essas dúvidas do pessoal. Eu agradeço também por trazer essas dúvidas que muitas pessoas passam para você. É muito legal a gente conseguir tirar todas essas dúvidas do pessoal, né? Eles podem sim ter plantas em casa, desde que tenham alguns cuidados. Então, agradeço, Igor, por essa tarde de bastante informação, bastante rica em informação boa, né? Eu acredito que o pessoal que está assistindo agora sabe bastante sobre as plantas, sobre os cuidados, sobre os sinais clínicos, né? É verdade. Então, isso é muito legal. Agradeço, Jaqueline, também. Obrigada. E muito obrigado, Igor. Muito obrigado ao Grupo Girassol. Imagina, nós que agradecemos. Como eu disse, foi o primeiro papo, aí com certeza a gente vai combinar mais, então já fica o convite, a gente vai ajeitar as nossas agendas e vamos fazer mais. Então, Giovanni, divulga lá nas redes sociais da Leal, Jaque, divulga também nossa conversa para que bastante gente possa estar informado. E muito obrigado, não esquece aí de seguir o Grupo Girassol, né? Nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tudo. Encontra lá fácil o Grupo Girassol e nos siga para que você tenha mais papos e informações tão boas quanto essa, tá bom? Pessoal, obrigado, tchau e até a próxima. Tchau.